Maravilha, então, estamos dando início a mais um episódio do EVCast. Hoje eu tô aqui com um cantor super abençoado, de uma cidade que até hoje a gente não entrevistou ainda ninguém de lá, uma cidade chamada Treze Itilhas, uma cidade turística, né? Isso, turística. Uma cidade que tem por característica, acho que a construção ali alemã, italiana, eu acho ou não? Da Áustria. Tem Austrália? Isso, da Áustria. Da Áustria? Áustria. Bacana, muito bom. Ele que já tem 10 anos de carreira, é compositor, lançou 2 músicas inéditas no YouTube que juntas já somam mais de 220 mil visualizações. Tô falando do cantor Pedro Vanderlei. Seja muito bem-vindo, meu irmão, é muito bom ter você aqui. Amém. Obrigado, Isaac. Que Deus abençoe vocês também aí. E assim, né, a gente entrou nesse mundo aí porque eu tenho uma família lá de trás já que vem de música, né? Coisa boa. Então, eu fui entrando devagarzinho, né, no barco, e hoje eu tô aí, né? Tô, graças a Deus aí. Nativo. Exatamente. Bem, muito bom. Pedro, fala pra mim como é que foi, tu começou falando já, como é que foi um pouquinho do início da tua carreira? Como é que tu começou cantar pra Jesus, ou tu cantava antes, já desde criancinha? Como é que foi o início da tua carreira? Na verdade, eu cresci com meu pai, né? Ele também cantava, meus tios. Na igreja? Não. Cantava fora? Fora. Barzinho, bailão? Baile, né? Certo. Eu não chegava a cantar em baile, mas eu cantava em grupinho de amigos e certo. Né, eu fui pegando o gosto da música ali já, né? Uhum. Ali eu fui entrando e o encontro com Jesus, como você falou, foi algo assim também que eu não esperava, né? Uhum. Eu não esperava ter esse encontro com Jesus da forma que foi. Eu não gostava. Não gostava de crente? Não. Fala mais sobre isso aí, Pedro. Como é que é essa história? Tu não gostava e virou um... É verdade, assim, como eu ia em baile direto, né? Uhum. E às vezes eu passava com meus colegas, 1, 2, sempre que ia comigo na frente da igreja, eu dizia que eram tudo louco, Aí quando alguém orava por alguém, caía lá, eu dizia que era tudo combinado, né? Mas até que um dia eu tive um encontro, Jesus foi me pegar, né? Bênção pura. Foi lindo assim a forma que foi, porque muitos vão pela dor, né, para Jesus, né? E Jesus, ele me chamou, tipo, me pegou diferente, sabe? Uhum. Eu tava com um amigo, né? A gente tava tomando uma batida de coco. Uhum. Nunca tive vício nenhum, a gente tomava uma cerveja, tomava, né, normal. Uhum. E eu não sabia que ele era, tava afastado dos caminhos de Deus, né? Nunca imaginei isso. E a gente tava tomando uma batida de coco, eu falei pra ele, vamos no baile em tal lugar, que é o último baile que eu vou ir. Uhum. Aí ele olhou pra mim e falou, não, você tá brincando comigo? Eu disse, não, tô falando sério. Ele disse, então vamos, mas eu vou ir pra não perder a amizade, vou acreditar, né, pra não perder a amizade. Uhum. Falei, tá bom. E a gente foi no baile. Isso faz 10 anos. Nunca mais eu pisei no salão de baile. Nunca mais. Nunca tive vontade de voltar. Olha só. Nunca tive vontade de voltar, sabe? Foi uma coisa assim. Poder da palavra. Tu Isso. falou que era a última e foi. Exatamente. Eu sempre falo isso, que quando a atitude tem que ser do ser humano, né? Tem que ser do homem, tem que ser da mulher para ter mudança, né? Uhum. Deus tá ali para fazer, mas se você não querer, Deus não vai. Ele fica ali e você não sai do lugar. Ele respeita o livre-arbítrio. Exatamente. Né? Uhum. Então, eu tomei essa decisão, mas eu não sabia que eu ia louvar, cantar para Jesus. Né? Já era um projetinho do céu. Já. Isso, já era direto de lá. Certo. Né? Então, e assim foi iniciando e eu fui, graças a Deus, fui cada vez mais estudando isso, né? E daí Deus capacita sempre, né? Mas como é que tu foi para... Tu se encontrou com Jesus assim? Alguém te convidou para ir na igreja? Sim. E aí lá uma palavra ministrada tocou teu coração? Uma música que alguém tava cantando entrou ali dentro e tu ficou... cara, acho que eu preciso disso. Como é que foi esse encontro? Então, o meu pai sofreu um AVC, né? Logo depois que eu parei de ir em baile. Uhum. Sabe? Porque a princípio tu disse que parou, mas não para ir pra igreja. Não. Parou por parar, eu mesmo. Nem pensava Parou em igreja. porque queria parar. Isso. Eu só queria Não tinha parar. pretensão nenhuma de não. se converter, de buscar Jesus nem nada. Não mesmo. Aí, a minha ex-mulher, né? Uhum. Eu era casado naquela época, então o que aconteceu? Como deu o AVC no meu pai, um dia a gente levou meu pai numa igreja, ali em Bicaré. Né? E eu achei muito bonito assim, porque tinha um pregador lá e Deus usou ele fortemente para falar com meu pai, né? Que Deus estava acrescentando os dias de vida dele sobre a terra. E ele tá ali para honra e glória a Deus até hoje, né?
Tá vivo até hoje. Tá ali, Meu tá ali, Deus, isso. milagre de Deus. Isso é milagre. Então, e eu gostei, eu comecei a ir aos poucos. Claro, no começo... Esses loucos aí são gente boa até. Exatamente, é. Mas no começo, você tinha um jogo do Palmeiras, eu ficava em casa, eu não ia no culto. Certo, eu sou palmeirense também. Eu não ia no Sou culto. mais aqui, então, sou um palmeirense aí. Então, o que aconteceu? Aí devagarzinho, tipo assim, eu fui tomando gosto mesmo, Uhum. sabe? Eu parava antes de trabalhar para ir para casa, para ir para igreja. Já, tipo assim, não tinha mais jogo em casa de futebol que me segurava. Foi perdendo a graça. As coisas do mundo foi perdendo a graça. Isso, exatamente. Fui pegando cada vez mais amor por isso, né? Uhum. E graças a Deus tô aí até hoje, né? Firme e nessa forte. batalha. Isso aí. Que coisa boa, que bonito. Jesus sabe o que faz, né? Exatamente. Quando ele tem um propósito, ele mexe os pauzinhos lá do céu e a coisa vai acontecendo e não tem como escapar. Não e graças escapa. a Deus, né? Graças a Deus Graças por isso. a Deus que não tem como Graças a escapar. Deus Né? por isso. Muito bom. Pedro, tu é compositor, tu lançou 2 músicas aí, já bateu mais de 220 mil visualizações, que eu acho incrível, que foram as 2 primeiras músicas que você lançou. E Isso. as duas, uma tá com 120, a outra tá com mais de 100. Uhum. E as duas meio que viralizaram ali, graças a Deus, né? Isso. E música tua mesmo, música Minha autoral. mesmo. Isso. Você tem outras composições, obviamente, ou não? Você compôs quantas músicas mais ou menos já? Então, que Deus me deu, eu sempre falo, Deus me deu a letra, né? Certo. Porque sempre eu coloco Deus em primeiro lugar, né? Uhum. Eu já tenho mais de quase 50 já, Uau. letras já, né? E essas 2 primeiras aí foi algo também assim inesperado, porque eu não imaginava isso, né? Uhum. Uma tá ali com quase 150, né? Meu Deus. A outra passa 120, então é Deus fazendo, né? Que coisa. Porque uma vez a gente tava numa igreja, a gente foi louvar, eu e meu filho lá tocar e louvar, Uhum. e Deus usou uma profeta lá para falar que ele ia soprar o nosso nome. Ele ia soprar. Mas quando eu ouvi isso, eu pensei, a gente vai sair viajar fazer a obra, né? Uhum. Mas Deus tem a maneira dele fazer, né? Então, essas 2 canções daí eu gravei, por quê? Porque um dia uma pessoa que não é do mundo evangélico, ela não é, né? Uhum. E ela falou pra mim assim um dia, ela falou por telefone pra mim, você vai ficar até quando com as tuas letras? Você mesmo não botava muita fé. Não, eu nem pensava em gravar, não. Bem sossegado, não. Fazia, mas era mais pra você. Era pra mim e pra mim louvar na igreja. Certo. Aí ela disse assim, Deus não tá te dando letra simplesmente pra você colocar no papel e deixar. Entendi. Ela disse, vai em frente, vai em busca. Então, Grave. exatamente, Uma pessoa grave. que não era nem da igreja. Não é até hoje. Deus usa quem ele quer. Exatamente, usa quem ele quer. Aí, obrigado, meu amigo. Não sei quem é você, mas obrigado por ter dado esse incentivo aí pro Pedro. Exatamente. Né? Então, assim, aí eu comecei, tipo, orar, primeiramente, né? Orar, entregar nas mãos de Deus. Cada louvor que Deus me dava a letra, eu colocava nas mãos de Deus, né? Se for da tua vontade, Senhor, que eu grave um dia, eu vou gravar, né? Uhum. Então, o louvor Vou Te Adorar, esse louvor ali foi em questão de meia hora, na área da casa que eu morava, que Deus me deu a letra. Olha só. E já o Porquê Tá Chorando foi 6, 7 meses. Tá, esse processo de composição eu queria entender. A gente sempre pergunta isso pra quem vem aqui no podcast. Por trás das composições, muitas vezes tem uma história, né? Às vezes de tristeza, de luta, de dor, né? Que muitas vezes acaba favorecendo ali uma inspiração para compor. Às vezes algo até que Deus permite para que você componha uma música que ministre o coração de outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que você está passando, né? Às vezes não, às vezes sai no sentido de gratidão, de inspiração, de devoção, de louvor, de adoração a Deus, né? Mas por trás das suas composições tem, assim, histórias tristes, histórias de desafios, de desertos, de lutas que você passou? Então, Isaac, eu falo para ti assim que eu acho que vamos dizer 50 letras que eu tenho, 45 é disso. É prova. É prova. É deserto. É prova. E é maravilhoso você estando na prova, Deus dá a letra para você. Uhum. Porque esse louvor, Porque Tá Chorando, quando Deus deu a letra, né, para mim, eu pensei que esse louvor era a história da minha vida. Certo. Um pouquinho dela. Uhum. Mas eu achei que tava falando realmente comigo. Uhum. Assim, sabe? Uhum. Eu não achei que ia falar com tantas almas. Olha só. Sabe? Com tantas almas. Eu vi lá embaixo do vídeo um monte de comentário, né? Isso. Até tem isso. Uma irmã lá do Rio Grande, na divisa do Uruguai lá. Uhum. Ela deixou o número dela no meu canal. Que legal. E eu entrei em contato com ela.
E é um testemunho muito lindo, assim. Onde ela me passou que Deus acordou ela na madrugada com essa canção, Olha só. sabe? Cantando, e daí ela disse que não levantou na hora, voltou a dormir, achou estranho. De repente Deus de novo, e mandou ela ir procurar no YouTube. E hoje ela tá adorando a Deus com essa canção lá, ela me mandou vídeo, tudo dela adorando a Deus nas igrejas lá. Que benção. Então, chega onde a gente não imagina, né? Que Deus leva, né? Uhum. Então, mas a maioria das letras é algo assim que eu passei, né? Que eu passei coisas assim que eu sempre falo assim, eu tô de pé aqui pela graça, a misericórdia que Deus tem, os cuidados que Ele tem comigo, né? Uhum. Porque é bastante dificuldade. Essa letra, essa música, Por Que Tá Chorando, é como se Deus estivesse falando com a pessoa, né? Isso. Você, no Isso. momento de oração, no momento de luta, você sentiu Deus Isso. falando aquela letra com você, Isso. ministrando no teu coração. Exatamente, exatamente. Às vezes a gente não entende, muitas das vezes, às vezes eu tô no trabalho e começa a vir letra. Olha só. Às vezes eu escrevo no celular e deixo ali no rascunho para mim não esquecer depois. Uhum, uhum. Aí eu chego em casa, né, e começo a montar, o Porquê Tá Chorando, um exemplo, eu comecei a fazer ele no serviço, sabe? Foi no serviço. E era um momento assim que realmente eu estava passando assim por, nossa, uma dificuldade muito grande em todas as áreas. Assim, até saúde, né? Eu tava passando. E daí foi a história desse louvor, ele é uma coisa assim que surpreendeu a mim, o meu filho, né? Porque a gente ia ter uma vigília na noite, Uhum. né? Na Assembleia de Deus, ali em Bicaré. E esse louvor tava lá já, como eu falei, 6, 7 meses que eu fiz a letra e nós não conseguia tirar a base instrumental dele. Entendi. Não dava certo. E aquele dia, justo no sábado, eu falei, meu filho, vamos ver o que dá de fazer. Aí peguemos um sol maior lá e foi fluindo. aí de noite a gente já foi lá e louvou Olha aí. na vigília. Então, Que benção. é um trabalhar diferente, que Deus na hora que Ele quer. Isso tinha pessoas lá que precisavam ouvir isso, né? E isso contagiou, tipo, toda a igreja que eu vou, tipo, eu canto o refrão dele, a igreja canta junto, Olha sabe? Entra na alma da pessoa, Uhum. como entrou na minha, né? Primeiramente na minha, né? Uhum. Com certeza. E com certeza vai impactar muitas e muitas e muitas outras pessoas. Amém, eu creio. Bênção pura. Pedro, nas viagens que você faz, você canta em outras igrejas, eventos e tal, né? Sim. Nas viagens que você faz aí, já aconteceu alguma coisa estranha, esquisita, engraçada, assustadora, que você possa compartilhar com a gente aqui? Antes de eu ter esse sonho no meu coração de gravar, aconteceu. Mas assim a gente foi louvar numa igreja em Erval do Oeste, Uhum. né? E aquele dia a missionária lá, ela, acho que 6, 7 louvor, acho que eu louvei na noite lá, sabe? Uhum. Foi uma benção assim. E a hora que terminou o culto, aí primeiro veio um casal, chegou até mim, eu não tinha ainda o Porquê Tá Chorando. Era o Vou Te Adorar, que era, nossa, muito cantado assim, sabe? Uhum. E daí eles chegaram até mim e pediram pra mim o nome da música, que eles queriam procurar no YouTube, e aonde que eles podiam, se eu já tinha gravado CD, né? Pra comprar, Uhum. né? E daí eu de risada, né? Porque eu não tinha sonho de gravar. Né? Daí eu disse, olha, irmãos, não tem. Eu disse, eu não gravei. Eu disse, tô adorando a Deus. Como eu sempre faço onde eu vou. Tudo que eu vou fazer, eu digo, é pro Senhor, não é pra mim, né? Mas, e daí andei um pouquinho mais pra frente, na hora de sair pra vir embora. Aí mais uma senhora bem de idade, ela falou assim pra mim que queria comprar muito o meu CD, né? Olha aí. Muito. E isso passou tempo, nossa, pra mim gravar, passou tempo, anos. Aí hoje ela congrega numa igreja na Erval do Oeste, eles têm no pendrive, né? Uhum. Baixaram tudo e estão escutando. Então é coisas assim que surpreende a gente, né? Surpreende, a gente chega para fazer algo para Jesus, tipo, sempre na maior humildade, que é o primeiro passo, né, Uhum. do ser humano. E daí as pessoas te surpreendem, né? Tipo, e assim foi. Tipo, Vou Te Adorar também foi uma canção assim, que quando eu realmente me entreguei para Jesus, assim, eu cheguei numa igreja, Uhum. tinha umas 150 pessoas mais ou menos na igreja, e eu fui só no culto. Eu não tocava ainda, não cantava, nada. Só fui no culto. E eu lembro que eu dobrei meu joelho e falei com Deus, antes de começar o culto,
em pensamento, né? Que ali eu tava entregando a minha vida para ele e a minha família, né? Que ele fizesse o que fosse da vontade dele, né? E o culto passou e daí tinha um casal na minha frente, assim, na frente nossa. Nossa, Deus usou o pastor para falar com eles muito, muito, o culto inteiro, né? E eu em pensamento, eu falei, mas por que Deus não fala comigo, né? Em pensamento. Uhum. E quando estava terminando o culto, o pastor disse assim, eu senti no coração de dar uma oportunidade para essa irmã que está sentada ali na frente, estava na frente de nós, para ela cantar um louvor. Uhum. E ela foi lá, nossa, ela louvou a primeira frase do louvor, voltou, saiu do altar falando em ministério e foi lá onde eu estava. Profetizou na minha vida. E lá eu entendi o que Deus queria comigo. E eu sabia que ia ser difícil, mas em todo momento ele falou e fala até hoje que ele é comigo. Que bênção, mano. Independente do que passar, né? Uhum. E a gente, tipo assim, tem orgulho de estar onde eu tô hoje, né? Uhum. Tenho o maior amor em fazer as coisas para Deus, não penso em dinheiro, eu penso em almas. Só almas para Jesus que eu O quero. maior e melhor investimento, Isso, né? isso. Uhum. Jesus também investiu pesado nisso, né? Muito, muito. Deu a vida, né? Deu a Deu vida a por vida nós, dele, né? É verdade. Que bênção, mano. Muito bom. O que você considera ter sido um grande desafio no seu início de carreira e o que você fez para superar? A gente sabe que o começo não é fácil para ninguém, Uhum. né? Qual foi a sua dificuldade? Então, eu acho assim, foi me expressar, né? Que no começo, assim, tipo, eu ia na igreja, eu não dava glória a Deus, eu tinha vergonha, né? Eu tinha vergonha. E sempre Deus usando pessoas para falar comigo. Aí, como eu ia todo culto na igreja, o pastor deu oportunidade para mim tocar com eles na banda. E eu não sabia, assim, louvor. Eu não sabia louvor, assim, porque eu não acompanhava, né? Uhum. Para mim era novo quando eu via eles cantar louvor, tocar, era novo para mim, né? Mas a primeira vez que eu fui tocar, eu já consegui tocar, acompanhar eles, tocando violão, acompanhando eles com gaita, baixo, bateria. E aí eu comecei a ensaiar uns louvor com o pastor da igreja, Uhum. né? A gente louvava para Jesus muito bem, eu e ele. A gente ensaiou bastante. Mas o começo ali foi difícil, porque daí, até para louvar na igreja, eu ficava tipo atravessado pro povo. Eu não ficava olhando pro povo. Entendi, não ficava de frente. Ficava... Eu não tinha vergonha de cantar, mas eu tinha vergonha de olhar pro povo. Uhum. Eu não conseguia. Eu tinha que ficar assim. É mesmo, cara. Não representa, Pedro. Você fala bem, você conversa bem. Mas isso aconteceu. No começo foi... No começo foi, demorou passar. Demorou passar. Porque daí até teve um evento em Ponte Serrada. Uhum. Foi um evento grande, assim, que eu acredito eu que tinha umas 500 pessoas, assim, dentro da igreja e um pouco fora lá ainda. E daí o rapaz, o irmão que ele cuidava da banda, ele falou pra mim, irmão, você que vai abrir com o primeiro louvor, né? Já te deu uma responsa de... Eu disse, meu Deus, de irmão, mestre, ele disse assim, você começa no violão, começa louvando, nós entra junto. Sabe, aquilo para mim foi assim, aí eu olhava assim, a igreja cheia, nós estávamos no espaçozinho de 1 metro longe do povo, assim, porque não tinha lugar, sabe, e aquele dia eu comecei a me soltar, sabe, comecei a louvar, comecei a olhar pro povo, olhar assim, à frente do povo, assim, e ali Deus foi trabalhando, e a partir do momento que eu estava na igreja, a partir daquele momento ali foi um momento assim que eu me soltei para Jesus e falei, Jesus, eu vou fazer agora tudo que o Senhor mandar, né? Porque eu tenho a minha área de trabalho, né? E eu tinha muita dor na minha coluna, mas dor. Eu chegava em casa, às vezes eu sentava um pouquinho no sofá para mim tomar banho, para me levantar, não era fácil. Mas eu achei que era por conta do trabalho, né? E um dia na igreja veio um presbítero de Catanduvas trazer a palavra. E ele olhou para mim e falou assim para mim se eu acreditava que eu saía dali curado, né? Mas eu pensei, eu disse eu creio, mas eu não sabia o porquê, né? O que seria essa cura, né? Aí ele disse, então vem aqui na frente. Aí eu fui lá na frente. Ele disse assim, eu não vou colocar a mão em você, irmão. Porque quem vai fazer a cirurgia, o milagre na tua vida é Jesus. Ele disse, você em 90 dias era para você estar enfermo, sendo tratado na boca. E até ali eu quieto, porque tem uma irmã lá de Bicaré que ela fala que eu sou profeta Jeremias, né? Que eu choro muito, né? E eu tava na minha, assim, porque era o começo, né? Assim. Aí ele disse assim, para você saber que é Deus que fala contigo, falou para mim. Ele disse assim, olha, tem dias que você chega na tua casa,
Você senta no teu sofá, quando você vai tomar banho, às vezes você tem que pedir ajuda para levantar. Hoje Deus está te curando do câncer na coluna. Meu Deus. Ali eu me desabei. Ele nem sabia. Não. Me desabei, sabe? Ali eu entendi que os cuidados que Deus tinha lá atrás comigo já, né? Naquele momento e tem até hoje. Sabe? Até hoje, eu se dizer para você que eu fui no médico, eu não fui. Mas aquela dor eu nunca mais tive. Que é isso, meu irmão? Sabe? E eu prometi para Jesus. Eu falei, Jesus, se for um dia para mim voltar para aquele mundo da onde o Senhor me tirou, o Senhor me recolhe. Que eu não quero mais aquela vida para mim. Uhum. Sabe? E faço de tudo para estar sempre... Sou falho e pecador, mas faço de tudo para estar sempre agradando a Deus, né? Pedro, você teve influência de alguém para começar a cantar, para começar a tocar? Tua família é uma família de músicos? Tu comentou lá no início que teu pai tocava, né? Foi daí que veio o teu gosto pela música ou não? Então, Isaac, o meu pai, ele, na verdade, ele cantava, né? Uhum. Mas os meus tios, a maioria tocava e cantava, né? Uhum. Em banda, em conjuntos, baile. Aí você olhava e gostava? Isso, eu gostava. Mas a primeira vez que eu peguei violão, eu tinha 18 anos. Ah, não foi tão não. criança assim? Não. Pra mim pegar o sol maior, eu tinha que pegar o dedo e segurar ali, sabe? Eu gostava, mas não queria aprender. Não. Eu gostava de cantar, não gostava de tocar. Uhum. Não gostava. E, na verdade, eu faço hoje isso assim, porque às vezes tem quem toca, às vezes não tem quem toca. Entendi. Se não tem, eu toco. Se não, eu prefiro só louvar. Uhum. Prefiro assim. Mas vem de uma família lá de trás que sempre gostou de música, sabe? Sempre gostou de música. Assim, entendiam muito de música. Mas, assim, Deus mudou a minha voz. Porque quando eu cantava lá no mundo, eu não entendia nada de nota. Você tinha que subir, você tinha que descer. Uhum. Nada. O de tom, não, sabe? Mas depois que eu entreguei minha vida para Jesus, o que me incentivou mesmo e trabalhou a minha voz bastante foi o pastor Paulo, que eu congregava na igreja dele, né? Ele canta muito, né? Entende muito. Que legal. E ele me ajudou muito, sabe? E dali para frente, daí muitas pessoas chegam até você, né? E eu sempre digo, tem palavras que nós pegamos e guardamos no nosso coração, tem outras que a gente só escuta, né? Uhum. Porque a gente tem que entender que o elogio ele pode te levantar como pode te derrubar, né? Uhum. Então eu tô sempre firme, né, em Jesus para isso não acontecer, né? Pra gente finalizar, Pedro, deixa uma mensagem para aqueles irmãos que estão começando hoje, talvez há pouco tempo, no Ministério de Louvor, estão passando aí por dificuldades, não sabem o que fazer para superar. Olha, Isaac, eu quero deixar aqui, eu sei que isso vai chegar para muitas pessoas, né? E pessoas que estão com o coração, sabe, machucado. Porque hoje em dia o que mais derruba no meio evangélico, o que mais derruba o ser humano é as pessoas do meio evangélico. Triste isso, né? É ali que vem o levante, não é de fora. O pessoal de fora às vezes tem incentivo a mais, gosta mais. Isso, exatamente. Mas ali de dentro vem palavras para te derrubar. Barbaridade. É triste. Então eu digo assim, ó, o foco tem que ser Jesus. Total. Porque senão nós não vamos congregar a igreja nenhuma. Não procurar perfeição na igreja. Não vamos achar. E eu procuro assim, ó, depois que Deus me deu sabedoria, eu procuro nem saber muito da vida de quem tá lá, do pastor, de quem tá fazendo a obra. Não, eu procuro saber da minha vida com Jesus como tá. Né? Então eu digo assim, para quem, até onde vai chegar nessa nossa conversa aqui, a humildade, né? E o foco tem que ser Jesus. Vai vir palavra para te derrubar, que vai te machucar, mas nós não podemos sair da direção de Deus, né? Porque para mim veio palavras. Esse louvor ali tem uma história que a gente fez ali hoje, que daqui uns dias vai estar aí, né? Tem uma história, né? Com uma palavra que me machucou muito. Através daquela palavra, Deus me deu esse louvor ali. Olha só. Né? Então, eu quero dizer assim, para as pessoas não desistir de Jesus, né? Não desistir, porque ele morreu lá e ele não desistiu de nós, né? Então, a humildade e foco em Jesus. Isso que você falou é uma coisa muito forte, porque hoje, talvez até você que esteja assistindo a gente seja um caso. Muita gente se afasta da igreja porque se frustra com pessoas, né? Isso. Eu não vou lá mais porque lá naquela igreja lá é um bando disso, um bando daquilo outro. E eu acho que você falou tudo, né? O foco não pode estar no ser humano, né? Porque eu não sou perfeito, a pessoa não é perfeita, Sim. A igreja não é perfeita, o pastor não é perfeito. Todos nós somos cheios de falhas, né? Exato. E graças a Deus pela paciência que ele tem com a gente, pela misericórdia que Jesus demonstrou na cruz,
Do contrário, nós estaríamos todos perdidos. Mas a gente precisa ir para a igreja fazendo exatamente isso que você falou. Foca em Jesus. Porque se você focar na pessoa, focar no ser humano, tu vai sair de lá, tu não vai se sustentar por muito tempo, né? Tem que manter o coração e o olho sempre em Jesus, né? E outra coisa, assim, sabe, que eu vejo muito? Eu vejo muitas pessoas se entristecer na obra por palavras, por atitude de outras pessoas e abandonando Jesus. Exatamente. Sabe? Eu não vou mais, o que eu tô fazendo lá? As pessoas saem, vão pro mundo, voltam a fazer tudo que faziam antes. Não abandona só a igreja, abandona tudo, o próprio Jesus. O próprio Jesus, sabe? Então eu digo assim, ó, se não dá certo ali, vai em outra. Vai em outra. Que Deus tem um lugar preparado para todos nós. Perfeito. Não, o Jesus está ali para receber a todos, não é um nem dois, né? Então, se não deu certo ali, Jesus não tem culpa da minha falha, da falha sua, da falha do pastor. Jesus não tem culpa. Perfeito. Então, nós não podemos abandonar Jesus, né? Exatamente. Não fechou numa igreja, vai para uma outra. Vai para outra, continua fazendo a obra. Acha uma que fecha. Mas aquela ali toca rock, vai para uma que toca sertanejo. Exatamente. Claro. Não precisa porque um dia nós não vamos mais ter porta aberta. Exatamente. E daí? Exatamente. Né? Tem que buscar igual de lá em Isaías. Tem que buscar enquanto dá pra achar. Exatamente. Vai chegar um dia que não vai dar pra achar mais. Né? Daí não adianta mais. O tempo é agora. O tempo de se reconciliar, de voltar é agora. Então, se você saiu por causa de encrenca com o irmão, vamos dar um conselho aí, né, Pedro? Isso. Não abandona Jesus. Não abandona Jesus por nada, né? Volta pra igreja. Isso. Não abandona Jesus por nada. Maravilha. Pedro, pra te achar nas redes sociais, como é que faz? Tu tá aqui no estúdio hoje gravando esse podcast, tá gravando voz, daqui a pouquinho nós vamos fazer a filmagem de mais 2 videoclipes aí, né? De mais duas músicas inéditas que o Pedro compôs e tá lançando com a gente aí. 2 músicas lindas que com certeza vão impactar e vão fazer ainda mais sucesso que as outras. Amém. E onde é que as pessoas te encontram e vão poder acompanhar esse teu trabalho abençoado aí? Então, no meu canal, né? Levita Pedro Vanderlei, né? Só acessar ali. YouTube, isso, Levita YouTube, Pedro Vanderlei. Isso. Vanderlei com um W e I no final. Isso. Maravilha. E no meu Instagram, né? É Pedro Vanderlei também. É facinho ali pra achar. Pra quem quiser fechar a agenda contigo no WhatsApp. Daí eu vou deixar o contato também, né? É 499-9970-4698. Maravilha. Então, só chamar aí que nós estamos prontos para fazer Você que quer levar o Pedro para ministrar na sua igreja, no seu evento, chama ele no Zap. Isso. Você que quer curtir, acompanhar o trabalho desse homem de Deus, acompanha ele no Instagram, no YouTube, que eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente no seu coração. Pedro, mais uma vez eu agradeço você pela sua presença aqui. É muito bom. Eu espero que a gente tenha essa oportunidade novamente, né? Quem sabe de ter mais um momento de gratidão, de glorificar a Deus pelo sucesso que vai ser essas 2 músicas novas aí, que com certeza vai ser. Tá bom? Quer deixar alguma consideração final? Alguma palavra final? Só agradecer primeiro a Deus, né? Primeiro a Deus, e eu também não posso de agradecer uma pessoa que me indicou você, né, Isaac? Olha aí, que legal. Que através dela as portas se abriram aqui, né? A Ruth Tosati, né? A Ruth. Não posso esquecer dela. Eu amo ela de coração, o esposo dela. Nós amamos nossos filhos. Amamos ela. Porque ela é uma pessoa assim, aonde ela chega, ela é a mesma pessoa. Sabe? Ela vem, ela sempre sorrindo, sabe? A gente vê a humildade que tem no coração dela. E foi ela que, a partir do momento que ela falou, irmão, assim, assim, assim. E Deus abriu as portas. Então eu agradeço a Deus, né? Primeiramente a ela, a você. Ruth, um grande abraço, né? Obrigado por indicar o nosso trabalho aí, pela confiança, pela parceria de sempre. A Ruth é uma grande amiga, admiro muito ela. E ela tem um testemunho muito forte também, né? Vocês vão ter a oportunidade de conhecer o testemunho dela aqui. Inclusive, ela acho que acabou de lançar um livro, né? Isso eu vi. Ela lançou um livro e vai estar divulgando com a gente. Ruth, esposa aí, família, filhos, forte abraço. Obrigado aí pela indicação. Pedro, mais uma vez, obrigado pela tua presença. E para você de casa, então, fica aí o nosso abraço, tá certo? Curta, compartilha esse vídeo que com certeza Deus vai abençoar grandemente a sua vida.